Vai começar o Papo Pachola. Vai começar o Papo Pachola. É isso aí. Vai começar o Papo Pachola. Ei, coisa linda. Já tô testando aqui, gurizada. Antes de entrar na hora, hoje eu não testei o mic, então vamos testar agora mesmo. Tá no ar. Papão Pachola, sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa especialíssimo e também com um convidado especial que já a gente vai apresentar aqui pra vocês. Gurizada, papão até às 9 horas da noite, você sabe, né? Na parceria de Banrisul, promoção Eu Acredito, você passa no crédito, Banrisul e Mastercard fazem acontecer. 100 mil reais em sorteios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. Já optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br. Também KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. E, cara, não esquece do promo code PACHOLA, que te dá 20% do valor do teu primeiro depósito. Ou seja, tu colocou lá 100 reaisinhos, tu leva 120, né? Aquele papo de sempre que a gente fala aqui no Papo Pachola, beleza? KTO.com e o promo code é Pachola. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como o distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para tu tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia diferenciada com marcas tradicionais. Para saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub 23 Food Hall. 8 horas da noite, mais 2 minutos, rapaziada. Deixa eu começar apresentando os integrantes da mesa do Papão Pachola que estão sempre aqui conosco. Hoje eu começo por ele, meu lado esquerdo, @Léo Radelli, Leonardo Radelli. Boa noite. Boa noite, passarinho. Boa noite a toda a pacholada que nos acompanha. Sexta-feira, uma sexta-feira estranha, né? Porque no fim de semana não vai ter Grêmio e sempre fica um vazio, né? No fim de semana, quando o Grêmio não joga. Então a gente vai debater as principais informações, tem algumas mudanças, né? O Grêmio mudou o planejamento visando o jogo contra o Ceará, mas a gente vai debater logo mais no programa com uma presença especial do nosso querido amigo Marcos Peroto Júnior. Não tenha dúvida. Salve, salve, minha querida @Fatile Lagata, Fabiola Tille, boa noite. Boa noite, passarinho. Boa noite, Rada. Boa noite, toda a audiência. E, realmente, né, algumas novidades em relação ao planejamento do Grêmio, né? Parece que o protesto acabou surtindo efeito, né? Porque algumas coisas realmente mudaram. O Rada até vai trazer uma informação extremamente importante daqui a pouquinho. E, claro, né, na presença do Marcos Esperoto, né? Que é um grande jornalista, nosso amigo aqui da rádio. Boa! Gurizada, seguinte, ó, antes da gente chamar o Esperotinho, até tô batendo um papo com ele aqui no WhatsApp, cara, eu quero chamar vocês, convocar aí a Pacholada a chamar no like, né? Hoje 1000 likes é a nossa meta, né? Geralmente aí a gente tá atingindo mais de 1000 pessoas, não sei se hoje vai dar, mas quem sabe, vou né? fazer aquele esquema. A gente sabe que a gente tá num momento delicado, né? O momento não é propício pra fazer festa nem nada. Mas se bater 1000 likes, eu mando abraço pra cidades, passarinho. Abraço pra cidades. A gente até tá aqui, né, num momento de dificuldade, o Grêmio não tá bem, né? A gente não tá com aquele clima anímico positivo, até pela razão da situação do Grêmio em campo. Então a gente não tá colocando música, a gente não tá colocando as canções tradicionais que a gente colocava ao longo do Papo Pachola. Mas se bater 1000 likes, passarinho, eu mando abraço pra cidades Boa. que estão nos acompanhando. Combinado, Radinha, combinado. 8 horas da noite, mais 5 minutos de imediato. Deixa eu chamar ele, que está diretamente lá do seu estúdio. O homem tem canal no YouTube, é jornalista, sabe muito do nosso tricolor. Nosso querido Marco Esperoto Júnior. Boa noite, tá ouvindo bem, Esperoto?
Boa noite, passarinho, tudo bem? Sempre um prazer estar entre amigos. Cara, tu me ouve bem também? Fazer essa correção no ar, caso não esteja me ouvindo. Eu tô ouvindo bem. Não, ouço bem. Certo? Tudo certinho. A gente tem feito ultimamente as lives e geralmente a gente coloca às 8 e testa no ar, mas o Google Meet, né, que é o aplicativo que a gente faz aqui, tá sempre lisinho, mas tá tudo certo, A questão da imagem, até eu vou trazer aqui um bastidor pra galera. Eu e o Esperoto, a gente tava trocando mensagem sobre isso. O Esperoto perguntou ali, cara, eu não tô vendo a imagem de vocês, mas realmente a imagem às vezes não aparece. Ontem até o Dávila, Matheus Dávila, o Esperoto conhece da Rádio Bandeirantes, estava aqui com a gente e ele nos via. E eu achei que ele não tava nos vendo. E hoje eu achei que o Esperoto tava nos vendo, não tá. Mas o áudio estando, perfeito, a gente consegue fazer o programa. Esperoto, que situação que a gente se encontra, né, pra bater um papo. Eu lembro que no último programa que tu veio aqui, não tava essa situação, embora a gente estivesse se encaminhando pra ela, mas é uma situação perigosíssima e, cara, que só nos agonia cada vez mais, né? Eu não sei se é ruim ou se é bom não ter jogo do Grêmio no final de semana. Obrigado por atender a Rádio Pachola, seja bem-vindo de volta, Marcos Esperoto Júnior. Então, primeiramente, agora que tá um áudio bom aqui, deixa eu mandar um abraço aí pro Rada, né? Meu amigão Radaeli, pra Fabiola também. É um prazer estar com vocês aqui. E, pois é, né, cara? Chegamos a uma situação, assim, de fundo de poço, né? Bem complicado, né? E casualmente, né? Eu tô aqui, mas não é um mensageiro da desgraça nem nada, mas para avaliar também com vocês aonde o Grêmio chegou, de que maneira e por que chegamos a esse desfecho, né? Por exemplo, ontem teve aquele episódio do protesto, enfim, das pedradas, e eu quero até, não sei se vai haver uma análise mais aprofundada sobre o acontecimento. Vai sim. Eu quero falar sobre isso também mais um pouquinho, porque eu acho que não é um episódio isolado, não é algo raso para a gente tratar de uma forma superficial. Uhum. Envolve muito mais coisas, existe uma causa. Quero deixar bem claro aqui que eu não corroboro de maneira alguma com pedradas, com vandalismo, obviamente que não. Seria insanidade da minha parte corroborar com isso, né? Mas eu acho também muito raso tratar o fato no dia seguinte com discursos pasteurizados, do tipo, é marginal, não é torcedor, tem que prender. Tudo bem. São os discursos prontos para um dia seguinte após fatos como esse, né? Tudo bem, são marginais, são torcedores sim, são torcedores, queiram ou não queiram, são torcedores, podem ser torcedores marginais, mas são torcedores. Não estou aqui isentando ninguém, nada justifica, fica bem claro. Mas eu acho que fica muito fácil no dia seguinte. Eu acompanhei alguns programas de rádio, enfim, TV, para ver o desfecho, já sabendo que o desfecho seria o de sempre, né? Com discursos padronizados, pegando ali o Zezinho, o Pedrinho e o Joãozinho que atiraram as pedras, individualizando um contexto que não é individual, que é um contexto de massa, que é um comportamento de massa, de uma forma muito rasa. Né? Tem que prender, tem que banir, tudo bem. Tem que prender, tem que banir, tudo bem. Mas há uma causa, há um comportamento de massa, o indivíduo ele não age muitas vezes sozinho. Né? Eu até peguei aqui uma parte da filosofia para dar uma estudada nisso. Uhum. Não sei se eu falo agora ou alongamos depois. Não, vamos começar já, Esperoto. Vamos começar 8h10, a gente vai batendo esse papo aí, já vamos começar, já traz isso e a gente vai batendo esse papo, nós aqui do Papo Contigo, sobre essa questão do protesto da última quarta-feira. Traz aí, por gentileza. Então, cara, eu acho que tem que ser feita uma análise mais profunda, principalmente por jornalistas, por pessoas que precisam entrar mais a fundo na questão das massas, né? Do comportamento de massa. E eu andei dando uma olhada, uma pesquisada, porque vamos lá para Freud com essa história, porque tem um livro do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que tem duas frases aqui que eu achei bem interessantes, né? Que ele visa analisar o comportamento do indivíduo de forma isolada e o comportamento desse mesmo indivíduo numa massa, né? E o que ele diz aqui, ó, influência negativa. As massas fazem uma influência negativa. Eu não estou isentando ninguém, tá? Que faz o indivíduo regredir a estados primitivos de comportamento, como violência e estupidez. Tá? Só para sair da área filosófica, o que eu quero dizer é que é muito maior, é um contexto muito maior e mais profundo de se analisar acontecimentos como esse, do que simplesmente tu entrar num programa de esportes e ficar vendo o cara o tempo todo dizer, são marginais,
tem que ir preso, tem que ser banido. Tudo bem. Eu já tinha entendido isso no começo. Já estava muito claro. Vamos avançar. Repito, né? Não corroboro com violência, jamais, pedradas, não é a solução. Mas o fato de eu não corroborar não quer dizer que vai deixar de existir. O mundo real está aí. E a gente sabe que isso acontece, esses comportamentos coletivos acontecem. O fato de eu não corroborar com um assalto a banco, por exemplo, não faz com que eles não existam. Né? Então, assim, cabe uma análise, e também eu acho que é muito superficial, isentar o outro lado, apenas vitimizar o outro lado, e não tentar entender os porquês, as causas, os motivos. A torcida do Grêmio é uma das mais pacíficas. Olha, para acontecer o que aconteceu, tem que acontecer algo muito grave. Até que ponto essas pedradas não foram sendo construídas ao longo do tempo? Eu não estou, de novo, isentando quem fez. Condeno e acho que tem que tomar aí atitudes cabíveis, mas individualizar no cara que jogou a pedra, tu está tirando fora todo um contexto que ele é muito maior. O que levou a essa reação da torcida? Por que houve esse protesto? Será que esse protesto já não está sendo construído pela própria direção do Grêmio, que ao longo de anos vem jogando pedra na torcida, vem debochando do torcedor com atitudes bizarras, bizonhas, com desmando, com falta de transparência, com um Grêmio cada vez mais abaixo, com a instituição Grêmio, que tem 117 anos, 118, vai fazer agora, sendo espizinhada, sendo colocada abaixo da sua grandeza. Será que esse torcedor, mais uma vez, não estou aqui justificando, mas isso é uma colheita. Essas pedras estão sendo plantadas por uma direção que se omite e que durante muito tempo não ouve o torcedor do Grêmio. Sim. Então, basicamente, é uma análise um pouquinho diferente do que simplesmente pegar, marginal, jogou a pedra, tudo bem, tem que estar preso, tudo bem, tira do estádio, tudo bem. Mas não é só isso. E o que eu tenho ouvido, de forma geral, é essa análise mais rasa, com frases prontas e pasteurizadas, de vitimizar de quem está vendo apenas um fato isolado, e ele não é isolado, ele tem todo um contexto. É mais profundo. Minha opinião, né? O Grêmio, no caso, o que aconteceu, né? Até o Esperotto, ele tá se referindo, né, às entrevistas do presidente, né? Depois lá dos atos de parte da torcida, não era todos que estavam lá, inclusive uma pequena parte, né? De quem estava lá no protesto e atiraram as pedras no ônibus do Grêmio. E depois o presidente, né, falou que o torcedor tá no seu direito, mas fez palavras mais firmes contra os atos de vandalismo. Bom, Radinha, Fábio, o Esperotto, já se manifestou, né, sobre principalmente a questão do Grêmio, o Esperotto entende que, e também, obviamente, é contra os atos de vandalismo, mas entende que o Grêmio não tá conseguindo enxergar o mais profundo dos atos ali da quarta-feira, né? Não, e convenhamos, né, Passarinho, o protesto foi legítimo, quando passa pro vandalismo, quando passa para agressão é errado, perde a razão, só que centralizar o discurso apenas nos vândalos, o vândalo vai pagar. E tem que pagar. Sim. Tem que tirar do quadro social, tem que pagar pelo que fez. Só que o protesto aconteceu porque o momento do Grêmio não tá bom, né? E a gente tá muito preocupado. E até falando nisso, eu vou perguntar pro Esperotto, grande abraço ao Esperotto, um grande amigo que eu tenho. Esperotto, e olhando dentro de campo, dentro das 4 linhas, o Grêmio tá passando por uma reformulação. A gente tá vendo um meio-campo já diferente, jogadores chegando e já fardando como o Vila Sante, o Campaz também entrando e fardando, uma dupla de zaga jovem, que a gente tá até acompanhando a última partida contra o Corinthians, né, com Rodrigues e Juan. O Grêmio tá passando por um processo de reformulação em meio a uma temporada. Não é perigoso demais? Como é que tu tá vendo o Grêmio dentro de campo, Esperotto? Olha, eu acho um pouco tardio. Eu sou a favor, essa reformulação a partir da saída do Renato, ela, inclusive, foi falado pela direção do Grêmio que passaremos por uma reformulação. Me parece que o Grêmio demorou um pouco. O Grêmio dormiu de touca para contratar, para trazer esses reforços. Bom, antes tarde que mais tarde. Estão chegando os reforços. Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência. E é difícil,
porque os resultados eles são negativos, para, por exemplo, querer julgar ou rotular o Campas, que jogou uma partida e eu vi gente falando que não presta, que não joga nada, o Santi, que começou não tão bem e que tem melhorado. São jogadores que chegam com um espírito novo, que chegam fora desse contexto todo de vestiário, de toda essa carga que o Grêmio traz para os jogadores que já estão há mais tempo lá. São jogadores que chegam com vontade de fazer, mudaram de país, enfim. Eu acho que tem que ser dado para eles um crédito. Apostar nesses caras, né, no sangue latino, eu gosto do sangue mais fervendo, eles são combativos, enfim. Claro que tem que jogar bola, mas são bons jogadores. O Grêmio faz essa reformulação, mesmo que tardia. Eu acho que é esse o caminho. É esse o caminho. A questão da zaga, a gente está se enganando há muito tempo, né? Achando que a gente tem Kahneman e Jeromel, que não jogam juntos nunca. O Kahneman jogou, se não me engano, 27% dos jogos do Grêmio na temporada. Então, é preciso também começar a olhar que essa dupla de zaga consagrada do Grêmio já não joga mais. Quando joga um ou outro, poucas partidas, e aí entra o Rodrigues e o Juan. O Juan, ele tem que amadurecer ainda. Eu não consigo enxergar o Juan como um titular absoluto do Grêmio, porque ele comete falhas pontuais. Alguns gols do Grêmio sofreu, né? Que o Grêmio sofreu. O Juan cometeu ainda, me parece que ele tem ainda, na questão de fundamento, para subir, para cabecear, para disputar a bola aérea, ele ainda tem que aprimorar isso é fundamento, tem que se treinar. O Rodrigues, que vinha sendo criticado pelo torcedor também, eu acho que tem jogado bem, inclusive contra o Corinthians jogou muito bem. É o caminho. Espizinhar o Ferreira não adianta. Espizinhar os jogadores que estão aí para tentar salvar o Grêmio, que podem dar uma qualidade a mais, não adianta. O torcedor acaba jogando contra o próprio patrimônio. Os jogadores que têm qualidade têm que ser colocados para cima, porque eles não têm muito tempo, não. Tá virando o turno do Brasileirão e o Grêmio passou um primeiro turno inteiro na zona do rebaixamento. Isso é um indício muito grave, muito grave. As estatísticas mostram que a tendência é ser rebaixado. Então é a hora do torcedor apoiar essas caras novas que estão chegando para o Grêmio, apoiar essa nova formação. Eu espero que o Filipão também encontre de uma vez por todas a sua formação de time titular, porque variação de um jogo para outro a todo momento acaba que o futebol também passa por entrosamento. Então a gente precisa ver, agora o Filipão observando a base também, fala-se no Elias subindo, que também demorou para ser aproveitado, se é que vai ser realmente, aproveitado realmente. Mas, cara, é um contexto de transformação num momento delicado. Eu acho que dá para sair dessa zona aí, dá para não ser rebaixado, dá tempo ainda. Mas eu também não quero entrar nos discursos padrão de quem fica adiando as coisas. Dá tempo, tem todo segundo turno. Tem time pior que o Grêmio. O Grêmio não vai cair. Por quê? Por que não vai cair? Já caiu 2 vezes. E lá o contexto atrás, que eu me lembro, eu cobri, em 2004, pela RBS lá naquela gestão do Obino, desastrosa, eu enxergo as coisas acontecendo de uma maneira muito parecida. Os discursos, a direção que sai, que foge do estádio quando o time perde, que bota lá um laranja lá, um Aspone para falar que não tem identificação nenhuma com o clube, com todo respeito ao trabalho do CR. Então, são elementos que me assustam. Claro que na forma prática, na forma matemática, dá para sair dessa situação. Mas os elementos todos, e os contextos todos, a questão do Maicon, a questão do Diego pegando cartão do juiz, forçando uma expulsão, são coisas que me preocupam. Sim. Mais ainda do que o futebol que eu vejo que o Grêmio pode desenvolver para sair dessa situação. O que mais me preocupa não é o futebol do Grêmio, são essas circunstâncias que envolvem e que me parecem que está sendo cumprida assim uma cartilha. É a famosa cartilha, né, Esperoto? Perfeito. É a famosa cartilha. Gurizada, a gente tá conversando com o Marcos Perotto Júnior, e o Papão Pachola aqui na parceria de Banrisul, KTO, Hub 23 Food Hall, e a gente pede a parceria de vocês aí no like, hein? Tá faltando o like, gurizada, chama no like. Lembrando, né, passarinho, 1000 likes eu mando abraço para cidades que estão nos acompanhando. Né? Boa, então, boa. Deixa o like. Boa, chama no like aí que se chegar nos 1000 a gente manda um abraço aí pra tua cidade, beleza? E segue também o canal do Esperoto também, né? Sem dúvida, canal do Esperoto tá bombando, reformulado, Esperoto né? TV.
Esperoto TV, exatamente, tá reformulado, tá com equipe nova, muito legal, a gente sempre sugere aí a rapaziada, como se diz, padrinho nosso, né, com o Esperoto aqui do nosso canal aqui da Rádio Pachola, é padrinhado nosso, e vice-versa. Bom, Fabi, Sim. faz melhor dizendo a tua pergunta para o Marcos Esperoto Júnior, convidado do Papo Pachola dessa sexta-feira. Boa noite, Esperoto, prazer estar falando contigo mais uma vez. E o seguinte, Esperoto, até o Rado acabou de citar, né, a reformulação de elenco, e tu também fala, né, que é uma reformulação um pouco tardia, né, o Grêmio deveria ter se preocupado com isso há muito tempo atrás. E tu até cita um nome que é o nome do Maicon, né, a saída do Maicon acabou fazendo parte dessa reformulação. Como é que tu enxerga essa questão, como é que tu enxerga esse fato? É um sinal de alerta muito grave? Tudo bem? Como é que tá, Fábio? Prazer falar contigo. Se deu de uma forma repentina, se deu de uma forma que pegou a todos de surpresa, né? O Maicon tem toda uma simbologia, tem toda uma história no Grêmio, e realmente ele representa muito, né? Representava muito para a torcida, para o vestiário, enfim. O problema é que, eu já falava há muito tempo da questão de vestiário, das panelas, digamos assim, dos líderes de vestiário. Esse tipo de coisa ele vai corroendo, ele vai minando o ambiente, e chega-se num ponto que as relações começam a ficar mais conturbadas. Eu conversei com o Maicon me ligou depois de um jogo, não me lembro qual foi o jogo, e o que eu notei naquela conversa, por mais de 40 minutos, com o Maicon aqui no celular, é que ele repetiu por várias vezes, de forma enfática, eu estou no meu pior momento da carreira. Eu estou no meu pior momento da carreira. E ali eu senti não vou dizer assim, uma confissão, mas o Maicon não estava mais feliz, ele estava vendo que não ia conseguir mais, ele estava num momento psicológico de conviver com dores, de jogar com dor, e isso acaba entrando para dentro do vestiário no momento que ele é um líder, né? Eu não vou voltar atrás e falar da história de panela de vestiário e tudo mais, as lideranças de vestiário, que também estão corroborando, né, com seus pagodes para minar o ambiente ainda mais, o que não precisava, mas eu não vou dizer que foi bom o Maicon sair, porque ele tem essa liderança, mas essa limpa de vestiário, que para mim não poderia ficar só no Maicon, ela já deveria ter sido vista um pouco mais atrás também, um pouco mais atrás. O Grêmio, eu postei esses dias aqui na minha live, o vídeo que eu fiz lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, e lá, depois daquele 5-0, eu falei no vídeo, olha, a gente tem que juntar os cacos, lamber as próprias feridas e passar por uma profunda reformulação. Isso já queria dizer elenco, quem já está sobrando, o que está acontecendo no vestiário, por que essas lideranças estão mandando mais do que devem, por que acontece esse tipo de coisa dentro do Grêmio. A saída do Maicon, por mais que ela possa ser interpretada como nociva, digamos assim, para o Grêmio, eu acho que ela acendeu uma luz de esperança no sentido de que vamos desmanchar o bolinho aí, vamos começar a ver como é que está a situação, e o Maicon saiu. Pode haver mais alguém, e eu acho que deveria o Grêmio aproveitar essa saída do Maicon para entrar a fundo nessa questão, tocar fundo nessa ferida do Grêmio e ver realmente quem pode ou quem deve ou quem merece, quem está no vestiário não sendo positivo, quem está, de certa forma, trazendo alguma coisa que não colabora para a gente sair desse momento. Eu não estou dizendo que há isso, mas é uma deixa para que o Grêmio entre e toque nessa ferida de uma vez por todas, porque no meu entendimento já era para ter sido feito há muito tempo. Ô Esperoto, esse papo que tu teve, desculpa, tu até falou, mas eu não peguei a questão. Foi antes ou depois da rescisão? Foi antes, né? Foi antes. Tá. Porque assim, ó, o Maicon, ele tem uma data de volta aqui para Porto Alegre, próxima segunda-feira, onde ele deve conceder uma coletiva. E aí eu te pergunto, muita gente tá se perguntando também qual é o teor dessa coletiva do Maicon na próxima segunda-feira, dia 6. Como é que tu acredita que o Maicon vai se despedir do Grêmio na próxima segunda-feira, Esperoto? Vai ser uma coletiva mais tranquila, de agradecimento ao clube? Ou tu acha que vai ser uma coletiva mais sincerona, daqueles estilos da do Kahneman, que é um cara que fala e azar, fala mesmo?
Passarinho, essa é uma pergunta excelente, porque a gente tem 2 momentos em um só, nessa coletiva do Maicon. Um deles é a despedida de um clube onde ele passou anos, levantou troféus, virou ídolo, bateu nos morangos bastante, foi uma liderança, é vencedor, entregou garra, raça. Nós temos esse Maicon que vai se despedir. Nós também temos um Maicon mais atual, que já vinha descontente, que já vinha, de certa forma, mudando o seu comportamento. O Maicon, a gente teve alguns episódios dele que não condiziam mais com aquele Maicon vitorioso, líder positivo. Lá contra o Santos houve um episódio, ele brigou com o Renato, ele teve desavenças pontuais em alguns jogos, e esse desfecho do que fez o Maicon, eu confesso que eu fiquei chocado, porque foi uma reação, olha, completamente descabida, mal dimensionada, e que eu não consigo entender o jogador com a experiência dele, fazendo o que fez, até sem motivos mais plausíveis, porque o Maicon ele exagerou, e ele fez alguma coisa não, ele fez o comportamento dele, ele sabia que ia ser expulso, mas ele insistiu naquilo, ele continuou, e afastava o cara, e ele voltava, ele sabia que ia ser expulso, da mesma forma o Diego Souza. Olha, tu pegar o cartão do juiz, mas que mundo que a gente vive, cara, o que tá acontecendo? O Diego Souza, para mim, nitidamente tentou forçar também uma expulsão, porque o juiz errou, deveria ter sido expulso. O Maicon, eu acho que ele vai tocar nos 2 pontos, nos agradecimentos, na história, na parte emocional, em tudo que representou o Grêmio para ele e vice-versa, mas eu acho que também ele vai, de alguma forma, ele vai pontuar também algumas questões que não poderia falar, ou que talvez tivesse que manter para ele, enquanto jogador do clube, e que agora eu acho que ele vai trazer alguma coisinha aí, algum elemento novo, que a gente talvez não saiba e surpreenda. Eu acho que as 2 versões, Passarinho, vão aparecer nessa coletiva. Muito bom. Radinha, por gentileza. Até casando os assuntos, né? Falei de reformulação, a Fábio falou do Maicon, até agora o Esperoto na resposta fala daquela atitude estranha do Diego Souza, né? De roubar o cartão do juiz. E aí tem aquele famoso vídeo do pagode, aquela situação do aniversário do Paulo Miranda, Esperoto. E o que me passou aquele momento é que parece que os jogadores estão vivendo uma realidade paralela, não estão tendo noção do que estão enfrentando dentro do campo. E o mais, né? Parece que eles não estão comprometidos com a situação que o clube tá passando. A rescisão do Maicon também me fez pensar, será que não estava comprometido com o momento que o Grêmio enfrenta? O Diego Souza, a atitude também em campo, mostrou uma atitude que eu não esperava naquele momento delicado da partida. Será que junto dessa reformulação que a gente está vivendo, a gente está vendo também que os jogadores mais veteranos não estão comprometidos com o momento do clube? Olha, Radaeli, as pessoas falam assim, ó, não, todo mundo tem direito de fazer o que quer, fora do clube. O Grêmio treinaria no outro dia, né? Aquele episódio do pagode, e eles não fazendo nenhuma questão de esconder, nenhum constrangimento. É no mínimo um desrespeito com o torcedor que sofre, né? Que está sofrendo. E é uma demonstração também de que o Grêmio é mais um clube onde eles estão passando, que saiu do treino, saiu da arena, esquece o Grêmio, vamos comemorar, vamos fazer festa, vamos tocar pagode. Não há esse comprometimento. Pelo menos não há um bom senso para entender que a situação ela é gravíssima. Ela é gravíssima. E são eles que têm que dar uma resposta para o torcedor. Essa não é a melhor resposta. Não é a melhor resposta. Pode tocar, pode fazer o que quiser. Mas vamos, quem sabe, deixar para daqui a pouquinho mais, quando o Grêmio conseguir sair das zonas de rebaixamento, né? Vamos esperar um pouquinho. Em respeito ao clube, em respeito ao torcedor que está sofrendo com a situação, eu acho que jogadores mais experientes, como o Rafinha, por exemplo, como o próprio Maicon, Diego Souza, já passaram por N clubes, Europa, enfim, eles dão um abraço de coração, realmente, uma causa, como nós torcedores, ou como, de repente, jogadores da base que são formados no clube são torcedores. São jogadores que já estão ali para cumprir seu contrato, para fazer o seu melhor em campo, mas eu não consigo enxergar esses caras sofrendo como um torcedor sofre. Não consigo ver isso. Se houvesse, não teria aquele momento de alegria, aquele momento de festa, de confraternização. Logo depois de perder do São Paulo, que era um jogo emblemático para o Grêmio, tomando um gol aos 48 do segundo tempo. Aquilo ali abalou muita gente, mas eles deixaram muito claro que eles, bom, eu não me abalei. Vamos fazer um pagodinho aí.
Eu achei uma falta de respeito, uma falta de comprometimento, e embora muita gente ache que não tem nada a ver, que é exagero, a minha opinião é de que me parece que não há esse comprometimento emocional de sentir realmente uma situação. Acho que eles só sentem isso, alguns deles, quando vê que a sua carreira está indo para a segunda divisão, mais lá na frente, quando vê que eu estou indo também, né? Mas não sentem, cara. Eu não consigo imaginar que os caras sofram pelo Grêmio. Não, pelo Grêmio, acho que não é o caso de sofrerem, não. Não consigo imaginar que jogadores que tenham passado por inúmeros clubes sintam como a gente esse momento do Grêmio. 8h30 da noite, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a parte 2 do programa. Eu vou pedir, Fábio, que tu já selecione a galera que quiser mandar perguntas aí pro Esperoto. Vai mandando, Fábio, se puder pegar a radinha, se tiver mais questionamentos, guarda claro. Pra gente fazer. Depois eu também tenho uma pergunta pro Esperoto, e o Esperoto é um cara que sempre é muito sincero. Eu quero depois fazer um questionamento pra ele sobre até uma questão polêmica que andou acontecendo, mas... Vamos fazer o seguinte, vamos com os destaques do programa e a gente vai repercutindo as notícias do dia de hoje do Grêmio junto com o Esperoto e mais lá pro final. Esperoto, como é que tu tá? Tu fica com a gente até as 9 ou sai antes? Como é que tá a tua situação aí? Olha, se puder liberar 10 minutinhos antes do meu horário, 9 horas, meu horário de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui. Tá. 10 minutinhos, pode ser? Vai ter live hoje ou não? Tem live, tem live. Que horas vai ser? Umas 10h30. Minha live é uma coisa muito subjetiva, assim, né? Tá. Muito organizada a coisa, umas 10h30 por aí. mas tá certo. Vamos liberar um pouquinho antes pro homem preparar a live. 10 minutinhos pode ser, passarinho. Claro, cara, claro. Pô, tu sabe que com a gente aqui não tem galho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos então com os destaques do programa e a gente vai repercutindo o dia do Grêmio aí com o Marcos Esperoto Júnior, convidado especial do Papo Pachola desta sexta-feira. Destaques do programa! Para Clube dos Canais, seja membro assinante da Rádio Pachola, temos 3 planos, o Libertadores, o Copa do Brasil e também o Gauchão, tá, rapaziada? E sempre que tu te cadastrar lá no nosso Clube dos Canais, tu manda um e-mail para grêmiopachola@gmail.com. Outros recadinhos aqui para vocês, gurizada. Início de mês, dia 13 de setembro, se tu já é membro assinante da Rádio Pachola, dá uma olhada para ver se tu continua nosso assinante, porque dependendo da tua modalidade, da tua forma de pagamento, melhor dizendo, o YouTube não renova automaticamente a tua assinatura, tá certo? Vamos lá então com os destaques do programa, além do nosso querido Marcos Esperoto Júnior, que tá trocando uma ideia com a gente aí. 2 anos, Fabiola Tilly. Amanhã vai ter um marco, né? De um jogador que há um certo tempo já não atua mais, né? E a gente sempre fica na expectativa do retorno dele e não retorna nunca. Mas enfim, vou explicar daqui a pouquinho. Garoto ganhando chance? A gente vai falar sobre um garoto que agradou o técnico Felipão e pode estar ganhando chance na equipe titular ou, enfim, entre os relacionados do Grêmio. E por fim, Leonardo Radaelli decidido uma situação aí no final da tarde. É uma situação importante, né? Visando o jogo contra o Ceará, passarinho. Então tá, rapaziada, 8h33, deixa eu ver quantas pessoas ligadas. O Esperoto até ainda tá aqui com a gente, viu, rapaziada? Mandem suas perguntas aí que daqui a pouquinho a gente vai enviar pra ele. 612 pessoas com a gente e 304 likes. Radinha, vamos começar nessa? Vamos começar nessa porque é um dos principais destaques do programa. Vamos aproveitar que o Esperoto tá aqui com a gente porque está decidido. Tá na tela. O que tá definido? Medidas tomadas, passarinho. O elenco do Grêmio deve antecipar a concentração para terça-feira. Isso mesmo, terça-feira da semana que vem. Com Dia isso, 7. a alimentação e o sono passam a ser mais controlados. Nos treinos, as cargas serão elevadas às semanas anteriores por conta da ausência de partidas, passarinho. Então o jogo do Grêmio é domingo contra o Ceará e a concentração começa na terça-feira. Isso mesmo, para controlar a alimentação e sono dos atletas. Meu Deus. É uma coisa que chega a ser cômico. Cômico, né? Cômico. E nos treinos, né, o Grêmio elevou a carga, né, por conta dessa ausência de jogos entre as semanas. Então é o Grêmio mudando algumas coisas, visando o jogo contra o Ceará. Mas, passarinho, é brincadeira, né, passarinho? Agora, comentando em cima da... Pô, tem que antecipar a concentração para controlar a alimentação e sono, passarinho. Tem que alimentação e sono. Tem que antecipar a concentração para tu fazer com que um atleta seja profissional. É isso, é basicamente isso.
8h35, Speroto, e essa decisão do Grêmio aí de, digamos assim, fazer dessa partida contra o Ceará uma Copa do Mundo, efetivamente ela é, mas antecipando a concentração dos jogadores. Tu vê isso como uma maneira positiva, negativa? Como é que tu viu essa atitude tomada aí pelo Grêmio? Então, tô sabendo agora aqui da notícia, tá? Eu vi aqui o comentário do Rada, da Fábio também. Realmente é ridículo, né? A gente enxergar que o Grêmio tem que tomar medidas mais duras, mais drásticas, para que o cara que ganha 1 milhão por mês seja atleta, né? Seja profissional do futebol e cuide ele mesmo da sua alimentação, do seu sono, o que também nos indica que não estava acontecendo, né? Agora, se não há outra maneira, se da conversa não adiantou, se não teve como, se está detectado que há esse problema, eu acho que o Grêmio faz bem. Se tem que ser a fórceps, fazer o quê? Porque é importante que esses caras estejam bem, é importante que não haja pagode antes do jogo, é importante que haja um comportamento profissional, mesmo que bizonhamente eles não consigam fazer isso, ou não queiram fazer isso por conta própria, o Grêmio tem que tomar atitudes, e eu acho que o Grêmio tomando as atitudes, e me cheira muito a Felipão esse tipo de decisão, quem sabe a gente consegue corrigir, botar nos trilhos algumas coisas que estão erradas. Infelizmente, tem que tomar atitude, que se tome. Antigamente as concentrações começavam, lá nos anos 2000, começavam 1 ou 2 dias antes das partidas, os jogadores ficavam concentrados no próprio Estádio Olímpico, por exemplo, mas era normal isso, era uma coisa normal. Com o tempo, o jogador de futebol foi tomando uma outra dimensão de que nós somos os caras e tudo mais, começaram a mudar esse tipo de comportamento, chegamos num ponto que não havia mais concentração. E aí, aí que deu pano para manga para quem não se compromete, largar as caras, e acontece direto isso, não só no Grêmio. É ao mesmo tempo ridículo, porque não precisaria ter que ter isso, se fossem profissionais, mas se é uma atitude que o Grêmio entendeu que não há como controlar, não há como alguns jogadores terem esse controle de forma individual, que se faça. O importante é focar nas partidas do Brasileiro a partir de agora. Custe o que custar. Até para que haja um entendimento da gravidade do momento, para que se reflita, para que se entenda que não estão brincando, tem algo muito grandioso envolvido, que é muita coisa envolvida. Então, infelizmente, essa atitude teve que ser tomada. Mas eu bato palmas pro Grêmio, porque... tem mais uma coisa. Me parece que essa reação do Grêmio, ela veio após a folga que foi dada aos jogadores, enquanto outros times não folgaram e continuaram trabalhando, o Grêmio folgou. E o protesto, o famigerado protesto, que, repito, não concordo com a agressão, não concordo com nada disso, mas me parece que o tal protesto, de uma forma mais incisiva, trouxe algum resultado. Porque o Grêmio reviu algumas coisas internas. Então, tudo é consequência, mas que seja feito. 8h38, rapaziada, sigam mandando aí suas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou passar, Fábio, as perguntas aí da rapaziada pro Speroto. É terça-feira, né, Radinha, que o Grêmio vai concentrar. Isso. 5 dias, né? 5 dias antes do jogo, então. Forte, hein? Forte. 5 dias, Speroto. O jogo é no domingo, 11 horas da manhã, na Arena, contra o Ceará. E aí o Grêmio iniciando antes. Tu sabe que eu tava vendo ontem muita gente falando que pode ser ruim pelo tempo que os jogadores vão ficar longe da família, não sei o que. E, cara, eu tô contigo, Speroto, eu acho que é positivo isso. Mas num grupo que a gente já viu que não engole muito bem certas decisões, até isso daqui a pouco pode ser um tiro no pé, cara. Mas eu achei uma mensagem do Filipão. Concentração total. Terça-feira o Grêmio vai ficar concentrado. Os caras, que terça-feira? É um sinal, né? É um sinal, uma mensagem de,
Vamos junto, vamos pegar firme, porque o presidente Romildo disse que é final de Copa do Mundo. Filipão dá um indício também, colocando a equipe pra concentrar na terça-feira, que o Grêmio vai pra uma decisão. A mensagem tá bem clara. Fabi, temos alguns questionamentos da rapaziada aí. Eu vi o like ali, anda meio fraco o like, Tá né? bem fraco, hein, pessoal? Rapaziada, chama no like aí pra gente. A gente tava falando aí da concentração antecipada do Grêmio a partir da terça-feira pra partida... Oi, fala, Esperoto. Só pra complementar e ter mais uma. Se alguém piar lá dentro do vestiário, se alguém piar pra reclamar, manda embora. Sim. Manda embora. Não é desse cara que não precisa. Não, é bem Concordo, isso. Chegou a hora de, tá ou não tá junto? Né? Tá ou não tá? É isso que vai acontecer. Terça-feira lá, concentração antecipada do Grêmio. Por enquanto, é em Porto Alegre mesmo, né? Vai ser provavelmente num dos hotéis aqui, não vai ser em Atibaia. Fica no Deville, né? O Grêmio fica no Deville mesmo. Isso Mas aí. é bom, né? O Deville tem uma calefação legal, é bem aquecido, né? A gurizada não vai pegar sereno, não vai ficar gripado. Ai. Mas Fala, Fábio. tem uma pergunta aqui pro Opa, vamos lá. Pergunta pro Marcos Peroto Júnior, convidado da Rádio Pachola nessa sexta. Até o Robson91 questiona, né, o que o Esperoto tem a dizer acerca dessa questão de treino, né? Porque sempre tem essa desculpa, e a gente tá muito sem tempo para treinar. E aí agora temos, então, 2 semanas, né, 2 semanas sem jogos, basicamente. E daí o Grêmio decidiu dar 4 dias de folgas pros jogadores, né? Então, em relação à desculpa que sempre é dada, e em relação a essa folga, né, que acaba sendo uma incoerência, o Robson questiona qual que é o posicionamento do Esperoto. Obrigado ao amigo aí pela pergunta. Eu acho que o Grêmio também começou a rever os seus próprios conceitos. Porque o mesmo Grêmio que dá essa folga é o Grêmio que agora concentra 5 dias. O mesmo Grêmio que abriu mão de treinar no momento crítico, mesmo sabendo que isso também era um deboche do torcedor e que talvez abrisse precedentes para que jogadores, enfim, extrapolassem na noite, enfim. Esse mesmo Grêmio que fez isso, quando voltou da folga, chegou com protesto. E talvez o próprio Grêmio esteja dando a resposta ao torcedor e admitindo, de uma certa forma, olha, realmente, nós erramos. Nós vamos agora passar a ver as coisas de uma outra forma. E essa folga, ela foi demasiada. Não precisava. Foi um deboche do torcedor. Foi dizer assim, olha, a gente está ferrado, mas tudo bem, estamos cansados também, vamos folgar. Teve gente que interpretou como coisa boa. Agora é bom dar um tempo, raciocinar. Meu amigo, olha o teu contra-cheque, jogador. E aí tu fica feliz, tá? E vai jogar bola. Vai treinar. De preferência em 2 turnos. Eu acho assim, essas medidas mais drásticas, elas mostram que o próprio Grêmio reconheceu o seu erro em dar esses dias de folga e mostra que as coisas estão mudando. Eu espero que continue assim. E que nenhuma liderança de vestiário venha assim surgir para contrapor a isso. Porque essas lideranças que contrapõem a esse tipo de comportamento, porque, família... Meu amigo, olha de novo o teu contra-cheque. Olha para ele de novo. Concentra, não pia e vai jogar e vai treinar, meu irmão. Tira o Grêmio dessa nhaca primeiro, para depois querer fazer motinzinho, reclamar das coisas. Quem tá tomando pedrada é o torcedor. Quem tá tomando pedrada há muito tempo é a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vamos botar as coisas em ordem. Concordo plenamente com esses dias de concentração e para mim o Grêmio reconhece que aquela folga foi um deboche. 8 horas da noite, 43 minutos. Gurizada, a gente vai passar pro próximo assunto já. Vamos falar dos dois anos, Fábio. Isso eu quero tratar com o Esperoto também. Mas, gurizada, chama no like aí. Chegando nos 1000, a gente lê o nome da cidade de vocês. Eu quero fazer uma referência especial ao Stefano Piccoli, que é nosso novo membro Libertadores. Seja bem-vindo, obrigado pelo carinho aí, meu querido Stefano. Que tu seja muito feliz aqui conosco na Rádio Pachola, tá certo? Outra coisa, gurizada. Fala, Fabi. Não, eu só queria mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe que estão na live. Queridos, seu Getili e Dona Clatili. Exatamente. Queridos, um beijão pra eles aí, meus amigos. Gurizada,
Hoje, meia-noite, madrugadão Pachola aqui na Rádio Pachola. Chat liberado pra rapaziada, né? A gente deixa lá 8 horas de chat liberado pra vocês. E também baixa o aplicativo da Rádio Pachola sob o comando de Joel Prestes. Logo mais tem Pachola Surf pra galera que vai aproveitar o feriadinho e vai pra praia aí. Um programa de surf music pra vocês. Bom, Fábio, vamos falar dos 2 anos. Hoje não, amanhã, né? Vai fazer um aniversário infeliz aí, né? Infeliz aniversário. Mas seguinte, passarinho, o lateral direito, Léo Gomes, vai completar 2 anos fora dos gramados. O atleta se lesionou dia 4 de setembro de 2019, naquele confronto contra o Atlético Paranaense. E o prazo estipulado, né, quando ele sentiu o joelho, era de 8 meses. Uhum. Hoje o lateral tá treinando com bola em treino coletivo, tá passarinho, essa é a atualização dele. Mas não tenho expectativa pra ver ele retornando aos jogos. Cara, tu falou aí do Léo Gomes e me veio outro cara que tá retornando, é o Diego Churin. Também é um cara que vai ser opção aí, né, em breve do técnico Luiz Felipe Scolari. Mas, Marcos Perotto Júnior, Léo Gomes, cara, tá aí uma questão. Hoje eu até comentava com o Rada, o Léo Gomes, ele tinha potencial, principalmente no ano passado. Eu não falo desse ano porque esse ano apareceu um lateral que vai ser em breve um jogador de seleção brasileira, que é o Wanderson. Mas ano passado, quando tínhamos Vitor Ferraz, ou até mesmo no final de 2019, e aqui nenhum juízo a pessoa Vitor Ferraz, ano passado, além do Vitor Ferraz, quem que tínhamos? O Orejuela e tinha mais algum... Wanderson, foi o Wanderson que no final do ano virou titular. Isso, no final da temporada. Ferraz começou como titular, depois o Orejuela passou Isso. E aí teve uma ausência dos 2 laterais e o Wanderson foi muito bem numa partida, acho que contra o Bragantino, né? E aí ficou. Aos poucos, verdade, bem lembrado. Mas, cara, final de 19 também a gente tava ali, quando o Léo se machuca em setembro. Final de 19 a gente tinha Galhardo ou Léo Moura nos jogos contra o Flamengo, tivemos que improvisar o Paulo Miranda. O Léo Gomes terminou 2018 muito bem, né? Fazendo gol contra o River, fazendo bons jogos do Monumental de Nunes na Arena, né? Era isso que eu ia dizer. Era um cara que tinha um teto alto, foi campeão gaúcho com o Grêmio em 2019, né? Até com protagonismo naquele clássico Grenal que até o goleiro Breno estreia, ele faz o gol da vitória gremista. Era um cara que tinha um teto, né? Alto, mas uma pena essa data, esse aniversário de 2 anos da lesão do Léo Gomes, uma tristeza. O que acontece com o departamento médico do Grêmio, Perotto? Olha, eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô chocado, porque a gente não é médico, não tem conhecimento técnico para avaliar a lesão, enfim, mas me parece que está muito claro que houve aí um erro gravíssimo. De uma previsão de 8 meses, está completando 2 anos. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Porque uma carreira de um jogador, como o Rada falou, que vinha sendo um jogador promissor, que vinha crescendo, ser interrompida por 2 anos, ela pode simplesmente desaparecer, pode não existir mais. Alguém tem que ser responsabilizado por esse episódio do Léo Gomes. Acabaram, ou estão acabando com a carreira, se não acabaram com a carreira dele, dificultaram, de uma certa forma, que pode ser que ele não ressurja mais. Depois de tanto tempo que demore, e a idade para o jogador passa. É um absurdo o que acontece. Eu não sei, eu não estou lá no departamento médico para falar que se foi fulano ou beltrano. É o clube, a responsabilidade é do clube. Alguém tem que ser responsabilizado por esse descalabro que foi feito no caso do Léo Gomes. Outros casos que demoram também, e a gente sabe que o departamento médico do Grêmio dá uma previsão, sempre bota aí um tempinho a mais, ou às vezes um tempão a mais. O caso do Churin, até não sei se era fake, mandaram uma foto do Churin um tempo atrás, não sei se vocês viram essa foto. Ele estava na esteira, com uma perna maior que a outra. Eu lembro de uma história do Churin, uma foto dele com uma mensagem de enfim, emocional, de autoajuda, assim. Mas não lembro, cara. Eu não sei se era fake ou se era real. Mas é um jogador que tá, né, enfim, tá voltando. Mas é uma questão complicadíssima, né? É de um amadorismo, assim, gritante. E eu acho que mais do que isso, alguém tem que ser responsabilizado. O que fizeram com o Léo Gomes, ele chegou a voltar a treinar em alguns períodos, vocês lembram? Chegou a voltar a treinar, quando Deus estourava de novo, voltava. Ou seja, no meu entendimento de leigo, a avaliação que foi feita para ele voltar a treinar era talvez mal avaliado, né? Não era momento ainda. A gente lembra também do Douglas, quando operou o joelho, voltou, estourou de novo. Eu não sei o que acontece lá dentro.
que o departamento médico do Grêmio troca esse, troca aquele, sai médico, entra médico, e não consegue se aprumar, não consegue dar um resultado satisfatório, como a gente vê nos grandes clubes de futebol. Porque o Grêmio tem estrutura para isso. Claro. É fato que alguma coisa está acontecendo lá dentro, o que aconteceu, principalmente no caso do Léo Gomes. Alguém tem que se responsabilizar por isso. Porque estão acabando com a carreira de um jogador promissor. E as pessoas lembram muito do caso do zagueiro Gabriel. Enfim, é uma questão que já há de tempos, né? A gente tenta se perguntar o que acontece. E, enfim, realmente é um mistério mesmo, né? Bom, 10 minutos faltando para as 9 horas. Marco Esperotto Júnior, quero te agradecer, cara, mais uma vez aqui na Rádio Pachola. Volta e meia aí a gente te chama para bater um papo sobre Grêmio. E tomara que a próxima vez seja numa situação mais tranquila do nosso tricolor, porque tá difícil a situação. Tomara que a próxima, Esperotto, a gente já tenha saído dessa zona do rebaixamento. Quero te desejar um bom final de semana e também convidar todo mundo para acessar aí a live do Esperotto logo mais entre 10 e 10h30 da noite, que o Esperotto vai fazer no Esperotto TV lá. Obrigado, Esperotto! Sempre um prazer, Passarinho, Rada, abração pro Mário também. O Mário passou um perrengue lá naquela situação lá, né, Mário? O homem deu, o homem ficou... O homem, rapaz, passou uma ruim lá. Eu passei por um tiroteio no Maracanã, né? Sério? Vasco e Flamengo, chegando pra cobrir pela TV Record. E daqui a pouco, quando a gente viu, começou a comer a bala, né, cara? Tiroteio pegado. O jornalismo nos leva pras boas, mas também nos bota numa situação que às vezes não é tão agradável. Claro. Abração pra Fábio, pro Rada, pro parceirão aí, pra ti, Passarinho. Abraço, pra galera da audiência da Pachola. Convido para se inscrever na Esperotto TV lá no YouTube, ser membro também, apoiar o canal. Quem não conhece ainda, te inscreve lá, tem lives, tem um monte de coisa acontecendo. Boa. E um grande abraço, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, uma honra sempre, Passarinho. Toda a nossa casa tá sempre aberta aí. Valeu, Esperotto. Tamo junto. Abração. Feitoria, rapaziada. Marcos Esperotto Júnior, nosso grande parceiro aí, falando sobre o tricolor nessa situação, né, delicada do Grêmio. A gente tá chamando várias pessoas aqui, entre jornalistas e também jornalistas identificados, como é o caso do Esperotto, né, para falar sobre essa situação do Grêmio. A situação é muito ruim, a gente tá trazendo profissionais, né, identificados ou não. Ou não, né? Para resenhar aqui sobre a situação do Grêmio, para ver quais caminhos o clube pode seguir para sair desse momento ruim. E até porque, Passarinho, eu converso com muitos gremistas ao longo do dia, o pessoal tá muito ansioso, angustiado com o momento que o Grêmio vive. E o Grêmio só vai voltar a jogar no próximo domingo, 11 da manhã. Então são 2 semanas muito complicadas e que o torcedor tá aflito, o torcedor quer conversar, o torcedor quer ouvir uma voz alentadora, quer ouvir uma voz positiva. Então a gente tá aqui trazendo um debate para ver o que a gente pode fazer, o que o Grêmio pode fazer para sair dessa situação. É isso aí, cara. Semana que vem, cara, já confirmou presença aqui o Noteg, grande Noteg, nosso parceiro, vai estar aí com a gente na sexta-feira, daqui uma semana. E também o Gustavo da Copa, Gustávolo, @Gustávolo do Projeto Gaúchos da Copa, filho do eterno Gaúcho da Copa. E o Gustavo, pra quem não tá ligado, além de torcer pra seleção brasileira, é um grande gremistão, né? A paixão de seleção é influenciada muito pelo pai dele, né? O saudoso Gaúcho da Copa, mas a família toda é de gremistas. O Gaúcho da Copa era um grande gremista. E na semana que vem o Gustavo vai estar com a gente, se eu não me engano, na terça-feira. Terça-feira o Gustavo vai estar aqui com a gente. E aí vamos, né? E até no Confraria Pachola, o grupo lá que tem do WhatsApp, né? Um abraço pra todo mundo de lá. Ontem ele tava dando aula da seleção brasileira, muita gente perguntando, por que o Gabigol tá jogando, o Neymar tá mal por quê? E ele, que é um cara que acompanha muito a seleção brasileira, deu uma aula lá pro pessoal. Né? É verdade, é verdade. 8 horas da noite, 53 minutos. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum recado, gurizada. Falei já do aplicativo do Madrugadão Pachola e eu tenho mais 2 recadinhos aqui que eu acabei de ver pra dar pra vocês, ó. O primeiro deles, adicionar o número da Rádio Pachola nos teus grupos de gremistas do WhatsApp, tá aí na tela, 84292323 é o nosso número, o código de área é o 51, né, que é o aqui de Porto Alegre. Então 84292323, adicione o número da Rádio Pachola nos teus grupos de gremistas do WhatsApp. E o outro pedido, melhor dizendo, é pra tu te inscrever no nosso canal. 160.512 inscritos. Ô legião essa de Pacholas, hein? Que loucura, muito obrigado a todos os tricolores que estão aí com a gente, tá? No nosso canal
do YouTube da Rádio Pachola. E tu aí do outro lado da tela não é inscrito ainda, te inscreve e se junta a mais de 160.512 torcedores que estão aí ligados no nosso YouTube da Rádio Pachola. Bom, 8h54, vamos fazer o seguinte, vamos falar da última pauta do programa, tá na tela, que é o garoto que pode estar ganhando chance com o Felipão, depois de uma boa atuação ontem dele. Jonathan Robert pode estar sendo visto aí com melhores olhos pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Grêmio que ontem empatou com a equipe do Corinthians na transição por 1-1. O próprio Jonathan Robert, ele deu uma entrevista depois do jogo, falando que no primeiro tempo ali o entrosamento acabou dificultando muito, tudo mais, porque muitos garotos acabaram saindo do profissional e descendo para a transição para jogar essa partida. Então no primeiro tempo ali deu uma dificuldade. Mas no segundo tempo, de acordo aí com o Jonathan Robert, a equipe de aspirantes do Grêmio melhorou no jogo contra o Corinthians. E ele deve receber mais chances no Grêmio. A atuação contra o Corinthians teve direito a gol e bola na trave e foi muito bem vista pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que acompanhou a partida na arquibancada. Lembrando, além do Filipão, estavam no CT Hélio Dourado, ou melhor, Hélio Dourado, né? Eldorado, o daqui de Porto Alegre é o Luiz Carvalho. Ontem no CT Hélio Dourado estavam o presidente Romildo Bolzan Júnior, o técnico Luiz Felipe Scolari, até o próprio Marcos Herman, Diego Serri, Marcelo Oliveira, né? Forte, Kevin Krieger, que daí dos aspirantes, né? Enfim, tava a comitiva inteira do Grêmio ontem. E a gente tá falando de mensagens, quando o Filipão dá uma mensagem ao colocar a concentração pra terça-feira, é uma mensagem pra essa gurizada, né? Estou de olho em vocês porque eu quero contar com algumas peças. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, gurizada, então é essa notícia, a última notícia do nosso Papão Pachola. Jonathan Robert é um jogador que pode estar ganhando chance aí com o técnico Luiz Felipe Scolari nos próximos jogos. A gente acompanhou a partida, né, eu e a Fábio, e ele jogou bem mesmo. Muita movimentação do Jonathan Robert. Claro que até hoje eu tava de tarde num debate com o Duduro, eu e a Fábio a gente tava debatendo com o Duduro sobre o quão definitivo é a transição pra gente avaliar se vai agregar ou não na equipe principal. Não tem comparação, né? A base, a transição com o grupo principal. Mas no jogo contra o Corinthians ele foi muito bem. Ele tava numa posição central, mas caindo mais pelo lado esquerdo, onde ele se sente melhor. Até o Marcos Herman falou, né? Que é um jogador que gosta de jogar muito pelo lado esquerdo. Ele fez um gol de pênalti muito bem batido. Depois ele quase fez o gol da vitória numa jogada ali pelo lado esquerdo. Ele tira 2 defensores do Corinthians e chuta a bola na trave. Mas foi um jogo de muita movimentação do Jonathan Robert. E olha, passarinho, com a pouca bola que o Ferreirinha tá jogando e o Jonathan Robert gostando de jogar pelo lado esquerdo, daqui a pouco até tem lugar no time no lugar do Ferreira, né? Quem sabe? O Filipão se viu o que o Jonathan Robert jogou ontem, caindo muito pelo lado esquerdo, e o Ferreira não tá jogando no grupo principal, daqui a pouco o Jonathan Robert pode receber até uma oportunidade. O L de Libertário perguntou a posição meia ou ponta. Ontem o Robert foi de ponta, né? Isso, ele começou o jogo mais central, mas toda jogada ele caía pelo lado. Ele tem o cacuete de ponta, Isso. né? Até a gente acabou queimando o Jonathan Robert naquele período de Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes colocava ele como articulador, e ele não é articulador. Isso. Então, por vezes, a gente ficava sem meio campo, porque a gente via o Jonathan Robert totalmente na ponta, né? É verdade. Porque é o cacuete dele. E o Grêmio jogou ontem num 4-3-3, meio parecido com que a equipe principal jogou em alguns momentos, né? O Grêmio jogou com 3 volantes, o Matheus Sarará, o Fernando Henrique e o Bobson. Aí o Jonathan Robert fazendo essa mais enganche, né? Essa posição mais de enganche, de pegar a bola no meio caindo pelo lado esquerdo, né? Então o Jonathan Robert, no sistema de jogo, começou ali na zona pelo lado esquerdo, mas flutuou muito entre o meio e a ponta. Muito bem, gurizada. E o Robson pergunta aí, o Elias Manuel, né? O Elias Manuel tava lesionado, não jogou ontem, e o Pedro Lucas entrou na segunda etapa. Verdade, verdade. Bom, gurizada, fechamos então o Papão Pachola dessa sexta-feira com a participação do nosso amigo Marcos Peroto Júnior, jornalista, gremista lá do canal Esperoto TV. Dá uma moral pro cara lá, te inscreve no canal dele e te inscreve no nosso aqui também. Já estamos chegando a quase 161 mil, quiçá 200 mil no final do ano, hein? A nossa grande meta aí para o mês de dezembro. Fabi, um bom final de semana pra ti. Bom final de semana pra ti, passa pra ti, Rada. O homem tá... Se você assiste os bastidores os bastidores da rádio. Mas, enfim, boa noite pra toda a audiência. Obrigada pelo carinho de sempre, pelo respeito.
Tamo junto. Valeu, Leonardo Radaeli. Abraço, passarinho. Valeu aí toda a pacholada por essa semana. Foi uma semana difícil, né? Bah. Sem grandes movimentos ali de bola no Grêmio, né? Teve questão de protesto. Teve até quarta, depois. Isso, mas quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pelo respeito, pela paciência. Estamos tentando levar o melhor conteúdo pra vocês, então quero desejar um bom fim de semana pra todo mundo. Eu quero agradecer a Banrisul, a KTO e também ao Hub 23 Food Hall. E eu quero agradecer a dois caras, tá? Matheus Dávila, repórter da Bandeirantes, tá? E Marcos Perotto Júnior, jornalista gremista que esteve hoje aqui. Ambos estiveram no Papão Pachola com a gente e foram, cara, super atenciosos com a gente. Semana que vem a gente vai tentar trazer mais convidados. Aí já tem 2 confirmados, estou tentando mais alguns. Bom final de semana pra todo mundo aí. A Rádio Pachola tá de folga, né, cara? Não tem jogo do Grêmio. A gente volta na segunda-feira, 1h30 da tarde, redação. Provavelmente já esperando a coletiva do Capita. E 8 horas o Papão com toda a repercussão da coletiva do Capita. Forte abraço pra todo mundo aí. Bom final de semana. Tchau! Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do povo azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?